mas tudo bem, acontece. Ô galerinha, olha só. Chega de lero-lero. Lentes esféricas. Vocês podiam rapidamente classificar e denominar os 6 tipos de lentes que nós estudamos? Plano convexa. Biconvexa. Plano côncava. Bicôncava. Então as de bordos terminam em côncava. Logo essa é convexo côncava, né? Tem que ter o mesmo sobrenome, não é? Portanto, essa que é da família dos bordos finos, côncavo convexa, né? É a piadinha do sobrenome para não esquecer a nomenclatura. Essa aqui é convergente ou é divergente? Isso, era só o que eu queria. Isso que é importante. Depende, professor. Depende. Quer ver? Vamos analisar uma última vez isso. Vou pegar a mais simples de analisar de bordos finos e vou colocar 2 lentes aqui. Vamos analisar 2 situações distintas. E vou fazer a mesma coisa com a mais simples lente de bordos grossos, a planocôncava. E vamos fazer 2 análises gráficas, usando apenas a lei da refração. Nós já sabemos da refração que se a velocidade aumenta, afasta da normal, o ângulo aumenta. Se a velocidade diminui, aproxima da normal, o ângulo diminui. Nós sabemos também que se o ângulo de chegada é 0, o ângulo de refração é 0. Por isso que na chegada a luz não sofre desvio. Em nenhum dos casos a luz sofrerá desvio, já que ela penetra perpendicularmente à superfície, já que o ângulo de incidência é 0. Deixa eu pegar essa aqui um pouco mais para cima para ficar bem nítido. Só que por que eu estou desenhando 2 casos? Eu estou desenhando 2 casos para que a gente faça uma análise com ar por fora e vidro por dentro, porque é uma lente feita de vidro. E noutrora nós vamos colocar vidro por fora e como se fosse uma bolha de ar dentro do vidro. Tudo bem? Da mesma forma aqui, primeiro eu vou colocar ar fora e vidro dentro, que é o caso clássico. Mas não existe nenhum problema de eu colocar vidro fora e ar dentro. Tudo bem para vocês? Reta normal. Aceitas a reta normal? Observas que ela é perpendicular à superfície? Certo? Reta normal. Passar reto seria não ter sofrido desvio. Mas como a luz está no... Isso, está no... E vai para o... A velocidade? Então o ângulo com a normal aumenta. Tem que se afastar da reta normal, que é a primeira pontilhada. Concorda comigo? Portanto, lente de bordos finos convergem desde que sejam feitas de um material. O vidro é menos refringente que o ar? Mais refringente, né? Menor velocidade, né? Maior N. Tá ótimo, cara, participando. Aqui, a reta normal continua na mesma posição, só que agora a luz vai do ar para o vidro. Então a velocidade vai diminuir. E se a velocidade vai diminuir, ela vai se aproximar da reta normal, não é isso? Observe que a mesma lente de bordos finos passou a ser divergente. Então tu não pode decorar que lente de bordos finos são sempre convergentes e de bordos grossos são divergentes. Tem uma piadinha que a galera conta, né? Gente fina aproxima, lembra? Então bordos finos convergente, gente grossa afasta, bordos grossos divergente. Mas tem exceção para isso? Tem. E o vestibular vai te cobrar essa exceção. Então tome cuidado. Conseguem perceber que a reta normal que antes estava virada para cima, agora está virada para baixo, já que a superfície está curvada no sentido oposto? Quando a luz vai do vidro para o ar, a velocidade aumenta, afasta-se da normal. Lente de bordos grossos, feita de um material mais refringente do que o meio que a envolve, são divergentes. Reta normal está apontando para baixo, reta normal está apontando para cima, normal porque faz 90 graus. Quando a luz for do ar para o vidro, ela vai diminuir de velocidade e vai se aproximar da reta normal.
Olha a exceção. Uma lente de bordos grossos sendo convergente. Então, uma das coisas que eu tenho que te perguntar em alguma avaliação futura é isso. Se tu sabe quando que uma lente é convergente e quando que é divergente. Não basta conhecer a sua forma geométrica. Tem que saber o índice de refração do material do qual ela é feita e do material onde ela está imersa. Concordam comigo? Show de bola. Isso foi uma revisão do que a gente viu na aula passada. Professor, Fala, meu querido. ali na primeira situação, o que acontece se tu virar a lente e a luz continuar vindo daqui? Legal, garoto. Parabéns pela tua pergunta. Vamos fazer a análise. O ideal para a gente poder fazer essa análise era fazer a lente bem grande para a gente poder enxergar os ângulos que vão aparecer, né? Essa é a tua ideia, né? Uhum. Parabéns. Ótima a tua pergunta. Reta normal. Concorda comigo? O raio vai do ar... Era o ar e o vidro, né? Uhum. Vai do ar para o vidro, se aproxima da normal, não é isso? Só que agora ela vai sofrer uma segunda refração, né? E agora ela vai do vidro para o ar. Então vai ter que se... Aumenta de velocidade, se afasta da normal, né? Então acaba convergindo, né? Certo? Vai continuar convergente. Ou seja, uma lente que é convergente da esquerda para a direita, ela vai ser convergente da direita para a esquerda. Vai ter o mesmo comportamento óptico. E isso vai ficar claro agora na continuação da aula, que a gente vai começar a avançar um pouco mais no estudo das lentes. Ótima pergunta. Muito bem. Então revisamos o que a gente já tinha discutido e agora sim nós vamos avançar um pouquinho. Falamos da nomenclatura e da classificação das lentes. Para a gente poder avançar agora, nós vamos ter que estudar os elementos de uma lente. Tu lembra que o espelho esférico tinha o eixo principal, o centro de curvatura, o vértice e o foco? Lembram? Vamos aos elementos da lente. A coisa perigosa aqui na hora de estudar os elementos da lente, que o nome dos elementos vai variar dependendo da onde para onde a luz está indo. Outra coisa perigosa é que a lente convergente vai ter elementos com os nomes levemente distintos das lentes divergentes. Bordos finos ou bordos grossos, professor? Tanto faz. As lentes convergentes são sempre representadas de uma mesma maneira, sejam elas de bordos finos ou de bordos grossos. A representação internacional para uma lente convergente é uma reta com setinhas apontando para fora. Essa é a representação internacional de uma lente convergente. Ah, entendi, professor, porque ela tem bordos finos. Não necessariamente, mas pode decorar por aí se tu quiser. Geralmente bordos finos é convergente, né? Aí tu faz o bordo fininho. Isso aqui era chamado eixo principal, né? A partir de hoje, para as lentes, eixo óptico. Eixo óptico. Esse cara aqui era chamado de vértice, lembra? Agora nós vamos chamar de centro óptico. No caso do espelho, tinha o foco e o centro. Agora nós vamos ter dois pontos com nomes parecidos de um lado e do outro. Vai continuar tendo um foco, só que agora serão dois focos, um na direita, outro na esquerda. E no lugar do centro de curvatura nós vamos chamar de ponto antiprincipal. Já vou escrever o nome dele. Ponto antiprincipal. Só que, considerando que a luz está indo da esquerda para a direita, esse foco vai ser chamado foco objeto, esse ponto antiprincipal vai ser chamado ponto antiprincipal objeto, esse foco vai ser chamado de foco imagem e ponto antiprincipal imagem. Perdoando os nomes estranhos, até essa altura da aula estava tranquilo, tudo bem, umas coisinhas para decorar. Mas quando o professor me mostrou a lente divergente, eu já fiquei puto na hora. A lente divergente tem esse desenho levemente distinto da convergente, não tem problema, né? Porque geralmente as lentes divergentes são de bordos, e aí fica grossinho o bordo, tá vendo? Ó?
Mesmo que fosse a exceção, uma lente de bordos finos sendo divergente, tu representaria ela assim, tá? Ou seja, isso não é o bordo, isso é a convergência ou a divergência da lente. Como é o nome dessa linha? Esse ponto. Centro óptico, não mudou nada. E vai continuar tendo 2 pontos importantes à direita e 2 pontos importantes à esquerda. Os primeiros são focos e os segundos são chamados pontos antiprincipais. Porém, a luz, mais uma vez vindo da esquerda para a direita, eu fiquei chateado quando eu descobri que o ponto antiprincipal imagem e foco imagem ficavam à esquerda e o ponto antiprincipal objeto e o foco objeto ficavam à direita. Pensei comigo, babacas. Mas era aquela história, aquela agonia do cara que é novo ainda. Quando a aula começou a fluir um pouco mais, eu entendi o porquê da mudança de nome e achei justo e bom a mudança de nome. Tu já vais concordar comigo. Por enquanto eu só quero que tu saiba o nome de todos esses caras. AO e AI. Ponto antiprincipal objeto. AI, ponto antiprincipal imagem. FO, foco objeto. FI, foco imagem. Lembra que a distância focal era a distância do vértice até o foco, ou do foco até o centro de curvatura? Isso vai continuar existindo, tá, galera? Essa distância daqui até aqui, que é igual à distância daqui até aqui, que é igual à distância daqui até aqui, que é igual à distância daqui até aqui, isso tudo é chamado de distância focal. O Fzinho, então, continua sendo a distância focal. Então, nomes para decorar até agora. E agora eu vou te mostrar como é importante que o nome do ponto antiprincipal e do foco estejam trocados das lentes convergentes para as lentes divergentes. Deixa eu ver se tu estás preparado para essa parte da aula. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que chega pelo foco. O raio que atinge o centro de curvatura. Todos saem com o mesmo ângulo, né? Mas o que chega no centro de curvatura volta sobre ele mesmo. E o que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Esse aqui é aquele que a gente duplica a distância, né? De baixo para cima, de cima para baixo, para desenhá-lo. Na verdade, todos obedecem à segunda lei da reflexão, que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, certo? E não quer dizer que os espelhos esféricos só possam refletir esses 4 raios. Eles podem refletir quaisquer raios. Esses 4 raios chamados característicos ou principais são os melhores de desenhar. Olha uma questão que caiu lá no... Eu não sei se era... Não sei se foi acho que foi na UPF, Universidade de Passo Fundo, que é uma das universidades que a gurizada mira a medicina, né? Lá no Oeste, onde eu estou dando essas aulas que vocês sabem, a maioria é cursinho para medicina, né? Que eles chamam de pré-med, né? Pré-vestibular para medicina. Só que eles não atacam só em federal. Qualquer vestibular que tenha faculdade de medicina, eles vão lá e fazem. Eles querem entrar numa faculdade que não pode ser particular, eles têm bala na agulha para pagar. Né? Se o cara pode pagar 5 pau por mês para fazer uma faculdade de medicina, que bom que a família pode, tem que aproveitar mesmo. E aí uma questão que caiu numa dessas faculdades foi assim, olha que legal a questão. Tinha um espelho esférico e tinha um objeto diante do espelho esférico, certo? E aí a imagem se formava lá em um certo lugar. Aí o cara foi lá e bloqueou metade do espelho com um objeto opaco e perguntou o que acontecia com a imagem. O aluno pode pensar, o raio que chega paralelo, não vai dar. Mas espera aí, o raio que chega pelo foco sai paralelo, existem infinitos outros raios de luz que podem driblar o obstáculo, né? Então, na verdade, não vai acontecer nada. A imagem vai continuar no lugar dela. Até porque a equação que nós fabricamos, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', lembra? Ela fala de alguma coisa que se tiver um obstáculo na frente a equação muda? Não, né? Então não adianta eu bloquear metade dos infinitos raios de luz. Se metade ou alguns poucos raios de luz atingirem o espelho e forem refletidos,
a imagem vai se formar no lugar onde ela se formaria sem obstáculo. Isso perturbou inclusive colega meu que dá aula de física, cara. Os caras meio que no começo não concordaram muito com o gabarito. Eu na hora, pô, que é isso? Não tem por que mudar. Mas se falassem da onde tá vendo, poderia mudar, né? Tu vê, nós poderíamos dizer que um sujeito olhando de cima não conseguiria ver a imagem, mas não que ela não esteja lá, não que se eu colocar um papel ali ela não vai estar projetada no papel, a imagem continua existindo independentemente de um observador. Imagens virtuais é que não são consideradas quando não tem observador. Se não tiver um observador diante de um espelho plano para ter uma alucinação e ver a coisa virtual, não faz sentido falar em imagem, porque aquela imagem não se forma efetivamente. Né? Bacana a tua colocação. Até já me dá ideias de criar questões de física aí legais. Boa. Pessoal, esses 4 raios que vocês revisaram comigo, quem sabe deles está feito, porque é a mesma coisa para as lentes, como nós vamos rever agora. Vamos estudar os raios principais ou raios característicos nas 2 lentes que nós estamos estudando, nas 2 lentes esféricas, as convergentes e as divergentes. Raios principais ou também raios característicos. Vou fabricar aqui uma lente convergente. Vou colocar o foco e o ponto antiprincipal, respeitando as distâncias que são sempre iguais. E vou fazer aqui no lado uma lente divergente. Eixo óptico, centro óptico, vértice, ponto antiprincipal, foco, ponto antiprincipal, vértice. Gente, olha como é fácil dar nome, qual que é a imagem, qual que é o objeto. Quando tu está diante de um sistema óptico, por exemplo, um espelho plano, tu lembra? A luz que vai para o espelho, que é o sistema óptico, veio de ti, que és o objeto. A luz bate no espelho e retorna. A luz que sai do espelho é que vai formar a luz que chega no sistema óptico é oriunda do. A luz que sai do sistema óptico vai formar a. Se tu concorda com isso, que é bem lógico, né, e real, tu vais concordar comigo. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que sai vai formar quem? Imagem. Então ele deve passar pelo foco. Imagem. O raio que chega paralelo, só que essa lente nós sabemos que ela é divergente. Então eu não posso querer que o raio convirja para o centro óptico, né? Portanto, para o raio chegar paralelo e divergir passando pelo foco, só se eu usar aquele foco ali, né? E o raio que sai vai formar quem? Então esse foco é o foco imagem. Então tu vê, o cara colocou o nome de imagem, um na direita e o do outro na esquerda, para que se o aluno se esqueça que ela é convergente ou divergente, ele lembre disso. A luz que sai vai formar a imagem, então eu uso o foco imagem para ver para onde o raio está indo. Porém, o raio que chega pelo sai, só que se o raio chega, ele vem do, então só se ele passar pelo foco. Claro, a luz está vindo do objeto, só se passar pelo foco objeto. Tu consegue perceber que aquele segundo raio que eu desenhei também convergiu? Imagina o irmão dele aqui, ó. Eles estavam divergindo, não estavam? E agora estão paralelos. Isto é ou não é convergir? Raios que estavam divergindo agora estão paralelos. Convergiram ou não convergiram? Sim, né? Convergir é se aproximar, né? Se antes eles estavam se afastando e agora não estão se afastando, pelo menos se aproximaram um pouco. Tudo bem para vocês? O raio que chega pelo foco sai paralelo. Esse raio estava vindo de quem? Então esse foco pelo qual ele passaria ganha o nome de foco. Tu vê, né? Ponto de pessoal, objeto, imagem, imagem, objeto. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Faltam só 2. Quais eram os outros dos espelhos? Esqueci.
passa pelo centro de curvatura, volta pelo centro de curvatura. Quem é o nosso centro de curvatura? Centro óptico é o vértice. Concorda comigo? É aquele cara do meio. Ponto anti. Se antes era, chega pelo centro de curvatura, sai pelo centro de curvatura. A decoreba agora virou, chega pelo ponto principal, sai pelo ponto antiprincipal. Se está chegando, tem que passar pelo ponto antiprincipal objeto, já que a luz veio do... E ao sair, já que vai formar a imagem, passa pelo ponto principal. Aceitas que esse raio também convergiu? Né? Ele estava divergente, agora ele ficou nitidamente convergente, né? O raio que chega pelo ponto antiprincipal e ele vai chegar pelo ponto antiprincipal objeto, já que a luz veio do objeto. Para eu saber para onde é que esse raio vai, eu tiro uma pontilhada até o ponto antiprincipal imagem e faço o raio refratar nessa direção. Divergiu ou não divergiu? Divergiu. E a decoreba tá a mesma coisa até agora. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Chega pelo ponto principal, sai pelo ponto principal. Tudo igual. Último raio, o melhor de desenhar nas lentes. Era aquele que chegava pelo vértice, refletia com o mesmo ângulo. Agora chega pelo centro óptico, refrata com o mesmo ângulo. Esse é o melhor raio de desenhar porque ele passa reto, ó. Como assim, professor, mesmo ângulo? Ué, esse ângulo não é igual àquele, ao PV? Esse é o melhor raio de desenhar. O melhor raio que tem para desenhar numa lente esférica é aquele que chega pelo centro óptico, porque ele passa retinho, como se a lente não tivesse ali. E esse raio vai ser idêntico nessa lente. Então tu vê que curioso, ó, o raio que chega pelo centro óptico, ele passa reto tanto na lente convergente quanto na lente divergente. Cuidado, tá, gente? Eu desenhei o raio chegando paralelo, saindo pelo foco, vindo por cima. Eu poderia ter feito vindo por baixo? Poderia, tá? Eu só usei aquela direção porque me deu na mente na hora. Eu poderia ter feito os raios todos levemente distintos. Preciso que tu me ajude com isso. Última vez, vamos lá. Chega paralelo. Chega pelo foco. Chega pelo ponto principal. Sai pelo ponto principal, que agora não volta, né? Tá maravilhosa a participação, não te estressa. E último, chega pelo centro óptico. Sai com o mesmo ângulo, que significa, nesse caso, passar reto, certo? Se tu dominar os 4, questões teóricas que envolvam esses questionamentos, tá morto. E se tu decorar pelo menos 2 deles, tu consegue me acompanhar na continuidade da aula, que vai ser estudar graficamente todas as possibilidades de imagem gerada por lentes esféricas. Vamos dar uma olhada na determinação gráfica da imagem gerada por lente esférica. Cuidado com as lentes divergentes, cara. Tá vendo aqueles prolongamentos? Aqueles prolongamentos atrapalham bastante os alunos.